Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Resenha Med. E hoje estaremos falando a respeito da vascularização da pelve e do períneo, certo? Vamos falar sobre a irrigação arterial e a drenagem venosa. Bom, essa região é um pouco mais bem delimitada, um pouco mais nuances que as outras, como o membro superior, normalmente não tem. Então a gente vai começar falando a respeito da anatomia geral da pelve e do períneo, certo? Que às vezes você pode até confundir. Bom, a pelve vai ser uma região vital, né? A gente sabe que ela vai conectar o abdômen aos membros inferiores e vai funcionar como suporte para as diversas estruturas anatômicas que estão acima dela, certo? Ela vai ser didaticamente dividida através de duas grandes porções. Essa imagem aqui é do livro Moore, certo? Só dando um contexto. E a gente vai ter a divisão de duas grandes porções da pelve maior, às vezes chamadas de falsa, e da pelve menor, às vezes chamadas de verdadeira. Bom, a pelve maior, ela vai estar localizada acima da linha terminal e vai ser delimitada pelas asas dos ossos ilíacos. Essa parte da pelve vai conter parte das vísceras abdominais, como o intestino delgado e o cólon sigmoide do intestino grosso. Aqui está uma tentativa de ilustração. Essa aqui seria a linha terminal, que ela vai ser formada por três estruturas anatômicas. O promontório sacral, que é a parte de cima do sacro, mais a linha arqueada do ilho, promontório sacral, linha arqueada do ilho e a crista púbica. Bom, agora voltando, falando a respeito da pelve menor, ela vai estar situada abaixo da linha terminal e vai ser a região mais importante do ponto de vista obstétrico e cirúrgico, visto que ela vai estar abrigando os órgãos pélvicos essenciais, como parte da bexiga, o reto e os órgãos reprodutores internos. O útero, no caso das mulheres, ovário também, trompas uterinas, e no caso dos homens, a próstata e as vesículas seminais. Aqui está a representação dessa cavidade abdominal, da pelve maior e da pelve menor, como dá para ver as diferenças delas. E o períneo, por sua vez, vai ser a parte inferior da pelve menor, que dá para ver aqui nesse slide, certo? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Dá para ver bem aqui nessa porçãozinha bem aqui, que vai ser a parte inferior de toda a pelve, dessa partezinha da pelve, certo? Essa vai ser o períneo. Vai ser uma grande área de relevância funcional, porque vai conter as genitálias externas e uma rede complexa de músculos que vão formar o assoalho pélvico, já que o assoalho pélvico, né, vai ser essencial para a continência e o suporte dessas vísceras. Tanto para você conter a sua urina, o seu processo de urina, quanto o seu processo de defecação, certo? Elas vão estar localizadas na região perineal. Bom, agora falando da irrigação propriamente dita, né? Nós temos artérias principais da pelve, e para eu falar delas, eu vou estar contextualizando um pouco mais também. Como a gente começa falando sobre, né, a gente tem a nossa aorta abdominal, que ela vai ser, de novo, a nossa mãe, certo? A nossa principal fonte de irrigação, que vai sair do coração e vai gerar e vai fornecer sangue para as demais artérias. E, bom, a partir da quarta vértebra lombar, a aorta abdominal vai se dividir em duas grandes artérias. Ou seja, para a direita ela vai virar a artéria ilíaca comum direita e para a esquerda ela vai virar a artéria ilíaca comum esquerda. Falando dela agora, da nossa queridíssima artéria ilíaca comum, cada uma delas vai se estender lateralmente antes de se dividir. Ou seja, a aorta se dividiu em artéria ilíaca e a artéria ilíaca comum vai se dividir em outros dois vasos. A artéria ilíaca interna, como está representado no próximo box, e a artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca externa ela vai ser responsável pela irrigação do nosso membro inferior. Já a artéria ilíaca interna, que vai ser bastante comentada nessa aula, vai ser responsável por toda a irrigação da pelve e do períneo. Além dessas artérias, nós temos as artérias gonadais, que saem diretamente da artéria aorta abdominal, ou seja, ela não segue esse padrão de artéria abdominal, ilíaca comum e ilíaca interna. Ela sai diretamente da aorta abdominal. E, bom, como elas são artérias gonadais, elas têm variação do homem para a mulher. Logo, vai ser a testicular em homens e ovariana em mulheres, ou ovárica. Elas vão desempenhar um papel crucial, como o nome já sugere, né? Elas vão nutrir a parte gonadal dos órgãos, dos sexos, ou seja, os testículos dos ovários, sendo fundamental, assim, para garantir a manutenção e para garantir que a reprodução ocorra, certo? Porque uma vez que esses órgãos e esses tecidos não estejam nutridos de forma correta, nós podemos gerar um processo de infertilidade. Bom,
Agora, falando da artéria ilíaca interna, como eu disse, ela vai ser bastante comentada nessa aula, porque vai ser ela que vai gerar inúmeras outras artérias que vão irrigar toda a região da pelve e do períneo. A artéria ilíaca interna, ela também é conhecida como artéria hipogástrica, vai ser a principal fonte de suprimento para a pelve e para o períneo. Ela vai se dividir em dois troncos principais, originando uma série de ramos que vão irrigar uma vasta gama de estruturas, que foi o que eu acabei de falar. Tá aqui, né, uma representação, para quem não quiser ver a parte em 3D, mostrando das divisões, certo? Ela vai ter a divisão do tronco anterior e do tronco posterior. E graças a essa grande e complexa rede de ramificações, a gente vai poder garantir uma irrigação sanguínea eficaz e vai ser direcionada para cada uma das estruturas vitais localizadas na pelve e no períneo, assim como a bexiga, os órgãos sexuais, os músculos do glúteo, certo? As meninges que estão localizadas na altura ali do sacro, certo? Então vai ser importantíssimo essa nutrição dessa região, certo? E para começar, a gente vai falar a respeito dessa divisão anterior da artéria ilíaca interna. A divisão anterior da artéria ilíaca interna vai ser crucial para a irrigação de órgãos reprodutores, urinários e estruturas do períneo. Os seus ramos são especializados para atender às necessidades metabólicas dessa região. Bom, o nome delas vai ser bastante sugestivo, certo? Como em outros casos, os nomes das artérias eles servem para justamente nos ajudar no estudo de anatomia e, a partir do nome, dá para sugerir o que elas vão formar, certo? Bom, para começar, nós temos a artéria umbilical, que ela vai ser bastante ativa na vida fetal, mas após o nascimento, ela vai se tornar o ligamento umbilical, certo? Medial. Entretanto, na vida adulta, na vida após o parto, né, a artéria umbilical vai dar ramos para as artérias vesicais superiores. Como o nome sugere, vesicais é o adjetivo próprio de bexiga. Elas vão suprir a bexiga urinária, sendo assim essencial para a função de armazenamento e eliminação da urina. Ou seja, a artéria umbilical, depois do parto, dá origem a duas outras grandes estruturas: o ligamento umbilical médio e as artérias vesicais superiores. A artéria umbilical, depois do parto, depois do amadurecimento do indivíduo, ela vai se tornar, mais uma vez, o ligamento umbilical medial e as artérias vesicais superiores que vão nutrir a bexiga urinária. Agora, indo para a artéria retal média, ela vai ser o suprimento, como o nome já sugere, né? Retal média, ela vai ser o suprimento para o reto. E um caso específico para os homens, a próstata e as vesículas seminais. Ela vai ser parte de uma vasta rede de anastomose, certo? Com a artéria retal superior, que vem da mesentéria inferior, que eu já comentei em outro vídeo, e a artéria retal inferior, que vai ser ramo da pudenda interna, formando essa rede colateral, também conhecida como rede hemorroidária, certo? Bom, partindo agora para a artéria pudenda interna, certo? Esse pudendo vem justamente a respeito da genitália, no períneo, certo? Que ela vai ser a principal artéria que vai irrigar o pênis, no caso dos homens, e o clitóris, no caso das mulheres, além desses músculos do assoalho pélvico, certo? Que vão ser responsáveis tanto pela ajuda no processo de ereção dos homens, certo? Quanto no processo de suporte das vísceras abdominais, pelo suporte da região, certo? Por fim, essas quatro artérias que eu iria comentar agora, de início, elas vão ser comuns entre os dois sexos. E nesse boxezinho de baixo, eu vou estar comentando a respeito dos ramos específicos do sexo masculino e os ramos específicos do sexo feminino. Mas voltando, a artéria obturatória, como o nome já sugere, ela vai ser responsável por irrigar, ou seja, ela vai passar pelo forame obturado e ela vai irrigar os músculos abdutores da coxa e, como o nome sugere mais uma vez, o músculo obturador externo e interno, certo? Ou seja, ela vai contribuir também para a irrigação da articulação do quadril. Mas, enfim, ela vai ser responsável por toda essa região de nutrição dos músculos abdutores da coxa e os músculos obturadores externos e internos, sendo importantíssimo para a nutrição dessa parte também do glúteo e do membro inferior, certo? Bom, agora falando a respeito dos ramos específicos do sexo masculino, nós temos a artéria do ducto deferente, que no feminino seria a artéria uterina. Como o nome já sugere, né, ela vai ser responsável pela nutrição do ducto deferente, da bexiga, da próstata e das vesículas seminais, mas principalmente do ducto deferente. A artéria vesical inferior, que é específica do sexo masculino, ela vai suprir a parte inferior da bexiga, da próstata e das vesículas seminais, certo?
E uma curiosidade, ela também pode dar ramos para o ureter. Da artéria do ducto, suprimento para o ducto. Artéria vesical inferior, vesical de bexiga, parte inferior da bexiga, próstata que está relacionada à bexiga e as vesículas seminais. Agora, falando a respeito dos ramos específicos para o sexo feminino, nós temos a artéria uterina, que vai ser uma das mais importantes para a saúde da mulher. Ela vai suprir tanto o útero quanto a parte superior da vagina e as trompas uterinas. E ela vai apresentar um trajeto bastante sinuoso para acomodar a expansão uterina durante a gravidez. Ou seja, como eu comentei, essa artéria é de suma importância para a saúde tanto reprodutiva quanto saúde feminina como um todo. Então, durante a gravidez, nosso corpo encontrou uma maneira de preservá-la, apresentando esse trajeto sinuoso. Dessa forma, quando a expansão uterina ocorrer no momento da gravidez, no momento do desenvolvimento, né, desse embrião, a gente vai ter que o nosso corpo não vai permitir que essa artéria sofra nenhum problema, em casos naturais. Então, a artéria uterina ela é preservada dessa forma, através de um trajeto sinuoso, para caso a mulher venha engravidar, essa artéria não se romper e essa nutrição essencial do útero e da parte superior da vagina, além das trompas, ela não se acabe, certo? Continue ocorrendo para também manter esse novo ser, né? Essa criança, esse embrião vivo. Bom, agora falando a respeito da artéria vaginal, é um nome bastante sugestivo, me diga aí o que é que ela vai irrigar? A vagina e as áreas adjacentes. Agora falando da divisão posterior da artéria ilíaca interna, nós temos três grandes artérias, certo? Grandes que eu digo importantes, mas elas não são tão grandes assim. Nós temos a artéria ilio-lombar, que vai, como o nome sugere, irrigar os músculos adjacentes a essa região, como o músculo psoas maior e o ilíaco, certo? Ou seja, o músculo ilio-psoas. E além da coluna, ela vai ser crucial para a mobilidade e estabilidade da região lombar e da pelve. Ou seja, devido a essa irrigação, né, o papel desses músculos é justamente a mobilidade e a estabilidade da região da lombar e da pelve. Uma vez que a artéria lombar não esteja conseguindo nutrir essa parte, o paciente ou a pessoa vai perder uma mobilidade e estabilidade justamente por falta dessa artéria. Esse último período, ele explica justamente isso, certo? Bom, agora falando a respeito das artérias sacrais laterais, nós vamos ter normalmente duas. Elas vão suprir o sacro, o canal sacral e os músculos eretores da espinha, além da pele, né, adjacente sobre o sacro. Elas vão formar anastomoses com as artérias sacral lateral. O que ela vai irrigar? O sacro. Elas vão passar pelos forames sacrais laterais. Na verdade, vão passar pelos forames sacrais anteriores e posteriores. Nós temos também a artéria glútea superior. A glútea inferior veio da artéria ilíaca externa e a glútea superior veio da divisão posterior da artéria ilíaca interna. A artéria glútea superior vai ser o maior ramo da divisão posterior. Ela vai emergir da pelve através do fórame isquiático maior, acima do músculo piriforme. Ela vai ser essencial para irrigar os músculos glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo e tensor da face lata, ou seja, vai irrigar todos esses músculos da região do glúteo. E uma decorebinha que eu inventei, autoria minha, certo? Nós temos que é a divisão anterior e a divisão posterior. E essa decorebinha ela serve tanto para o ramo posterior quanto para o ramo anterior. Mas bora lá. Antônio, um gostoso ousado, provoca vibração única e viciante. Porra, isso foi super gay. Certo. Antônio, divisão anterior. Umbilical. Gostoso, glúteo inferior. Ousado, obturatório. Provoca, por dedo interna. Vibração, vaginal. Única, uterina. E viciante, vesical inferior. Porra, divisão posterior. Isso, ilho lombar. Super, sacral lateral. E gay, glúteo superior. Bom, uma grande adendo, né? É que temos duas glúteas. A glútea inferior e vogal, anterior, vogal. Então, a I inferior, anterior. Ramo anterior. Logo, vogal com vogal. Glútea inferior, divisão anterior da artéria ilíaca interna. Já superior, posterior. Consoante, mais uma vez aqui, consoante, com consoante. Superior, consoante. Glúteo, né, glúteo superior. Vai ser divisão posterior. Normalmente, né? Esse aqui tá... Nós estamos falando sem variação anatômica, mas essa região possui uma grande variação anatômica, certo? Já a glútea
inferior e vogal, divisão anterior consoante, certo? Quer dizer, vogal, vogal. Vogal, mais uma vez, vogal, vogal. E ASP. Show? Mais uma vez, só para ficar a decoreba na cabeça. Antônio, um gostoso ousado, provoca vibração única e viciante. Porra, isso foi super gay. Agora, a respeito do sistema venoso da pelve e do períneo, a drenagem venosa da pelve e do períneo ela vai ser igualmente complexa e vai ser vital para remover justamente o sangue desoxigenado e resíduos metabólicos, que é a principal função, né, das veias do nosso corpo. E esse sistema vai espelhar em partes o trajeto das artérias, mas com algumas peculiaridades, sim, muito importantes. Uma das principais peculiaridades é que, a respeito dos órgãos, né, das vísceras, a gente vai ter que vão ser formados importantes plexos venosos, ou seja, um comunicado de veias, uma rede de veias, e não uma veia só, e vai ser responsável por irrigar, certo? Nós vamos ter as veias ilíacas internas, né, por outro lado, e elas vão dar origem a todos esses plexos venosos pélvicos, com exceção aos plexos gonodais, certo? Bom, falando a respeito de novo desses plexos, nós temos o plexo venoso retal, que vai drenar o reto, como o nome já sugere. O plexo venoso vesical, que vai irrigar vesical bexiga. Plexo venoso prostático, né, que vai, em homens, vai drenar a próstata e as vesículas. E já no plexo venoso uterino ou vaginal em mulheres, vai drenar uterino e vaginal em mulheres, vai drenar o útero e a vagina, como o nome já sugere. Então é bastante intuitiva essa parte, mas é importante lembrar que não existe uma artéria só que vai irrigar o reto, ou uma artéria que vai irrigar a sua vesícula, vai ser todo um plexo, uma rede, uma conexão de veias, né, que vão irrigar justamente essa parte do nosso corpo, certo? Além disso, como eu comentei antes, nós temos as veias gonadais, que elas são diferentonas, certo? No caso das mulheres testiculares, no caso das mulheres as ovarianas, no caso dos homens as testiculares. Curiosidade, a veia gonadal direita vai drenar diretamente para a veia cava inferior, enquanto a veia gonadal esquerda vai drenar para a veia renal esquerda antes de atingir a veia cava inferior. Essa assimetria vai ter uma implicação clínica importante como a varicocele, que eu vou apresentar no último slide acerca das correlações clínicas. Depois de ter falado tudo isso, vocês devem ter percebido que existem várias diferenças entre os sexos, certo? Então é importante a gente ter isso em mente, porque se você for exercer, né, a prática da ciência da saúde, é importante a gente saber se a gente vai estar tratando de uma artéria ou de outra, ou de uma veia ou de outra. Então, embora a estrutura básica da vascularização sélvica seja similar entre homens e mulheres, vão existir diferenças cruciais que vão refletir as particularidades anatômicas e funcionais dos órgãos reprodutores de cada sexo. Tendo isso em vista, eu separei essas 5 particularidades no caso das mulheres e 4 peculiaridades no caso dos homens. Nós temos a artéria uterina, obviamente o homem não tem útero, né? Então ele vai ser a artéria uterina, como eu já citei, ela vai ser um ramo da divisão anterior, da artéria ilíaca interna, e vai ser responsável justamente por essa irrigação do útero, das trompas, do ovário e da parte superior da vagina, como eu já havia comentado anteriormente. Além disso, nós temos a artéria vaginal, no caso das mulheres, o plexo venoso uterino vaginal, nos homens nós não temos, a artéria ovariana e a veia ovariana. A ovariana vai se originar diretamente da aorta e ela vai ser responsável por suprir os ovários e as trompas, além de fazer anastomose com a artéria uterina. Já a veia ovariana vai ter essa diferença, como já citei, anatômica entre a direita e a esquerda, e a direita vai drenar diretamente para a veia cava inferior, enquanto a esquerda vai drenar para a veia renal esquerda, que dá aquele problema nos homens, no caso da varicocele. Mas como eu disse, vamos lá. Nos homens, falando dos homens, dos machos dessa vez, nós temos essas 4 importantes diferenças. Nós temos a artéria vesical inferior e retal média. Elas vão ser ramos anteriores da artéria ilíaca interna, que vai ser responsável por suprir a bexiga, a próstata, as vesículas seminais e o reto. Se bem que a retal média ela é comum nos 2 sexos, né? Não sei porque eu coloquei aqui. O plexo venoso periférico, prostático, né? Como o homem tem próstata e a mulher não, vai ser responsável por essa drenagem da próstata e de regiões adjacentes. Ela vai ser clinicamente importante, né, devido à sua conexão com o plexo venoso vertebral, que caso há um câncer de próstata, né, pode sofrer um processo de metástase e pode avançar para a coluna vertebral, apresentando um risco muito maior para o corpo. Também temos as artérias gonadais e as veias gonadais, que no caso é o plexo pampiniforme e a veia testicular. Elas vão ser responsáveis justamente pela
suprir os testículos e o epidídimo. E vai ser um ponto importante que ela vai ser a artéria, vai se originar diretamente da aorta abdominal. Já o plexo pampiniforme, que é aquele que é responsável por toda a drenagem do nosso do testículo e a veia testicular, o plexo pampiniforme vai drenar, como eu disse, toda a parte do testículo para a veia testicular. E no caso da via testicular direita, vai drenar para a veia cava inferior, enquanto a esquerda vai drenar para a veia renal esquerda, que vai ser similar, essa parte, às veias ovarianas. Por fim, aplicações clínicas relevantes acerca desse assunto. A síndrome da congestão pélvica. Essa síndrome é caracterizada por dor pélvica crônica, muitas vezes associada à presença de varizes em vias gonadais e nos plexos venosos pélvicos. Nessa dilatação e a insuficiência dessas vias vão levar ao acúmulo de sangue e à dor. Essa congestão pélvica é mais comum em mulheres e pode ser exacerbada pela gravidez, devido ao processo de apertamento. Para solucionar isso, nós temos a embolização das varizes pélvicas. No caso, se essa congestão for causada por varizes, certo? Vai ser um tratamento minimamente invasivo, vai ser um tratamento justamente, né, para a síndrome da congestão pélvica que eu acabei de falar. Ela vai consistir na oclusão dessas vias varicosas através da injeção de agentes esclerosantes ou colocação de molas guiadas por catéter, que é o caso dessa imagem aqui, que é uma embolização de molas feitos na veia ovariana. Então, eles colocam lá pela veia femoral e vão guiando, né, pelo processo, pelas veias, e ocorre essa embolização para impedir a formação dessas varizes, né, para controlar essas varizes. Dessa forma, vai ser aliviada a dor e vai ser melhorada a qualidade de vida desse paciente. Agora, como eu já comentei várias vezes, a varicocele, que vai ser mais comum em homens, né, porque só os homens têm testículo, e vai ser caracterizada pela dilatação anormal das vias do plexo pampiniforme, que vão estar localizadas dentro do escroto, caracterizando, né, dando um aspecto clínico de saco de vermes, como dá para ver nessa imagem. Geralmente ela vai ocorrer do lado esquerdo, devido a essa drenagem da veia testicular esquerda na veia renal esquerda, que vai ter esse ângulo de 90 graus, e vai aumentar a pressão venosa dessa região, causando desconforto, dor e, em alguns casos, até a mesma infertilidade. Tá aqui a imagem, né? As veias elas se tornam tortuosas, e tem todo esse processo de aparência, como se tivessem vermes, né? E saco de vermes, é justamente por conta disso. Por fim, as hemorroidas. Como eu comentei, existem plexos que drenam a região da pelve do períneo, e um deles é o plexo venoso retal, que a gente tem o interno e o externo, certo? Dessa forma, as hemorroidas, elas podem ser tanto internas quanto externas, vai depender da sua relação a respeito da linha pectina. E essas hemorroidas, elas podem causar dano, dor, sangramento e prurido e desconforto, uma vez que são desenvolvidas as varizes nesses plexos venosos retais. Varizes, elas são ocasionadas também pelo aumento da pressão abdominal, pela constipação crônica, pela gravidez, entre outros. Tá aqui, né, o exemplo de um reto normal. Aqui um reto com hemorroide interna, como dá para perceber, ela tá, né, por dentro do ósseo do ânus, né, do buraquinho. E a externa tá fora da linha pectina, fora do ânus, certo? Mas enfim, é isso. Essa foi a aula a respeito da vascularização da pelve e do períneo. E espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais.